Limitações do helicóptero EC-120B Colibri. O Colibri está aprovado para operações durante dia ou noite, ambas em condição VFR. São operações proibidas: manobras acrobáticas, voo sob chuva congelante, voo em condições de formação de gelo, abandonar a aeronave com o rotor girando. A tripulação mínima em voo é de um piloto. A tripulação máxima em voo é de 5 POB. O peso máximo permitido em voo é de 1.715 kg, equivalente a 3.780 libras. O peso máximo dentro do efeito solo na decolagem e pouso é de 1.715 quilos, equivalente a 7.780 libras. Ou seja, o peso máximo permitido em voo e o peso máximo dentro do efeito solo na decolagem e pouso são o mesmo, 1.700 quilos. O peso mínimo permitido em voo é de 1.035 quilos. Limitações de CG. CG longitudinal. Para 1.035 kg, passeio do CG é igual a 4.050 mm a 4.160 mm. Para 1.300 kg, o passeio do CG é igual a 3.830 mm a 4.150 mm. Para 1.715 kg, o passeio do CG é igual a 3.880 mm a 4.095 mm. Já as limitações de CG lateral são CG máximo esquerdo, menos 0,09 metros. CG máximo direito é igual a mais 0,08 metros. Limitações do envelope de voo. Velocidade. VNE sem potência, 120 nós. VNE com potência, 150 nós. Abertura da porta em voo, 80 nós. Máxima em voo com porta aberta, 130 nós. Limitação de altitude. Altitude máxima, 20.000 pés. Limitação de temperatura. Temperatura mínima, menos 30 graus Celsius. Temperatura máxima, ISA mais 35 graus Celsius, limitada a mais 50 graus Celsius. Limitações de pouso e corte do rotor em terreno inclinado. Cabrada, 10 graus. Picada, 6 graus. Lateral, 8 graus. Rotor principal. NR máxima frenagem rotor, 150 RPM. NR mínima sem potência, 340 RPM. NR faixa de atenção, 340 a 390 RPM. NR faixa operação normal, 390 a 415 RPM. NR faixa de atenção, 415 a 447 RPM. NR máxima sem potência, 447 RPM. Repetindo, informando as cores. NR máxima, frenagem do rotor, 150 RPM. É quando você pode aplicar o freio de rotor. NR mínima sem potência, 340 RPM, vermelho.
NR, faixa de atenção 340 a 390 RPM, é amarelo. NR, faixa de operação normal 390 a 415 RPM, verde. NR, faixa de atenção 415 a 447 RPM, amarelo. NR, máxima sem potência 447 RPM, vermelho. Alarme sonoro. Um gong é gerado sempre que uma luz vermelha acender no CWP. Som contínuo. Quando a NR estiver menor ou igual a 370 RPM e limites máximos de decolagem ultrapassados por mais de 1,5 segundos. Som intermitente, quando a NR estiver maior ou igual a 420 RPM. Limitações de FLI. Regime máximo contínuo 9.6. Faixa de regime de decolagem em amarelo 9.6 a 10. Regime máximo de decolagem 10. Regime máximo transitório 10.8. Limitações de TQ, torque. Regime máximo contínuo 97%. Faixa de torque no regime de decolagem amarelo de 97% a 103%. Torque máximo de decolagem com IAS menor que VY, vermelho, 103%. Regime máximo transitório, vermelho, 110%. Em voo parado, torque máximo de decolagem não tem limite de tempo. Limitações de NF. Starter. Após três consecutivas, deverá aguardar 30 minutos para fazer novamente. NF mínima, 365 RPM. NF faixa de atenção. NF mínima, 365 RPM, cor vermelha. NF faixa de atenção, cor amarela, 365 a 373 RPM. NF faixa operação normal, verde, 373 a 422 RPM. NF máxima contínua, 422 RPM. NF limite transitório, 447 RPM, vermelho. No caso do limite transitório, são 5 segundos. Limitações de NG. NG é igual a 63% do regime mínimo estabilizado. Diferencial de NG é igual a menos 1,5% regime máximo contínuo. Já na faixa de regime de potência de decolagem, o diferencial de NG é menos 1,5% a 0%. No regime máximo de decolagem, o diferencial de NG é igual a 0%. Nesse caso é vermelho. Ao contrário da faixa de regime de potência de decolagem anterior, em que ele é amarelo. Já o regime máximo transitório, que é aquele de 5 segundos, o diferencial de energia é de mais 2,6%. Limitações de T4. Na partida, vermelho, 800 graus centígrados, é o regime máximo contínuo. E 870 graus centígrados, também vermelho, é o regime transitório, que é de 10 segundos. Então, esses foram da partida. Agora, em voo, limitações de T4 em voo. 830 graus centígrados, regime máximo contínuo.
830 centígrafos a 870, amarelo. 830 a 870, amarelo. Faixa de regime de decolagem. Em vermelho, 870 graus centígrafos é o regime máximo de decolagem. E 900 graus centígrafos, também em vermelho, regime máximo transitório. No caso aí, transitório 5 segundos. Limitações da temperatura do óleo do motor. Limitações da temperatura do óleo